Beleza, nesse domingo, Thaís Oyama, e vocês lembram dela, né? Aquela que fez o Bonner ficar perplexo no Jornal Nacional porque o Bolsonaro a chamou de japonesa? Mas enfim, ela deu o ar da graça com essa matéria. 3 razões para Lula ter jogado Moraes aos leões. O presidente tem vários motivos para largar a mão daquele a quem, por mais de uma ocasião, chamou de salvador da democracia. Na matéria, ela diz que Alexandre foi o dono da toga mais poderosa do tribunal e que ele teria sido parceiro institucional e ajudado a sustentar o governo Lula dos choques com o Congresso. E feita essa introdução, ela cita o primeiro motivo: a opinião pública. Thaís cita pesquisas recentes mostrando que a maioria dos brasileiros não confia na Suprema Corte e que incríveis 66% querem votar em candidatos ao Senado que se comprometam com o impeachment de ministros. E o pior dado de todos, apontado por ela, seria de que 59% da população enxerga a Corte, tão rejeitada, como aliada do governo Lula. É aquele negócio que a gente pega ranço de uma pessoa porque ela ficou amiga de alguém que se odeia. Entendeu? Em outras palavras, a rejeição ao STF pode levar o eleitor, e não se esqueçam, é ano eleitoral, a associar o Lula ao escândalo à corte. E aí, para nós, é simplesmente bom demais. Portanto, Lula, fica à vontade para você ser amiguinho de quem você quiser, tá? Não fica ouvindo essas pessoas que querem diminuir o seu ciclo de amizade. Leva o Xande no jogo do Corinthians. Só pra gente testar um negócio aqui rapidão. O segundo motivo, e gente, esse aqui eu achei surreal, porque presta atenção, seria de que é melhor pro Lula falar logo pro Alexandre se declarar suspeito, para que assim ele não tenha que ficar falando dos ministros toda hora. Por quê? Por medo. Explico. Segundo a matéria, Flávio evita falar de ministros da corte por vários motivos. E o primeiro é que o presidente Bolsonaro é mantido como uma espécie de refém. A impressão que se tem é que, se o Flávio e os demais políticos da oposição ficarem bonzinhos, o presidente, que quase morreu recentemente, pode ficar em casa. Se eles forem pra cima dos ministros, a benevolência pode acabar. Bicho. Outro motivo é o receio de que os ministros possam tirar da cartola algum motivo que leve a corte a indeferir a candidatura do Flávio, ou seja, impedi-lo de concorrer. Mas não apenas o Flávio, como outros candidatos do PL, como o próprio Carlos, que possui inquérito por ter chamado o STF de chato, bobo e feio. Bem mais ou menos isso. E assim, tenham as suas candidaturas impugnadas. E aí, vendo esse cenário, se Lula começar a bater demais nos ministros em público, pode ser que o canhão, que antes era mirado apenas nos bolsonaristas, se volte contra o próprio Lula e seus candidatos. Olha isso, que coisa surreal, galera. Os candidatos estão com medo de comentarem os escândalos dos ministros por medo de que os ministros meio que se vinguem deles e os deixem inelegíveis. O STF salvou ou não salvou a democracia, hein? Mas ainda nesse segundo ponto, a Thaís dá uma cutucada dizendo que o Caiado veio pra briga porque ele chegou dizendo que o Supremo tem que cortar na própria carne e afastar de vez os ministros envolvidos com o Master. A matéria cita que essa declaração do Caiado pode forçar o Flávio a se manifestar mais sobre o maior escândalo financeiro do país, com o envolvimento do mais alto cargo do judiciário. E que, se isso acontecer e Lula ficar calado, ele vai ficar com o mico na mão. Exatamente isso que estava escrito na matéria. Mico na mão. Mas assim, a gente não pode esquecer, isso tem que ficar claro. O pai do Flávio, o presidente Bolsonaro, está nas mãos dessa galera, o que pra mim é um absurdo completo. Mas e o Lula? Qual é a desculpa do Lula? Não tem. Então prepare-se para vê-lo abraçar esse King Kong que será usado no período eleitoral. E assim chegamos ao terceiro motivo, que é a fofoca premium que eu comentei no início desse vídeo. E é tão bom que eu vou abrir aspas. A terceira razão para o petista buscar distanciamento sanitário do ex-aliado Moraes nasce do solo fértil da especulação. É que um passarinho altamente informado sobre o andamento das investigações policiais do Master contou ao presidente Lula que mais coisa pesada vem por aí e que não há salvação para a biografia do companheiro Alexandre. Fecha aspas. Gente, eu acho que esse negócio de companheiro Alexandre pegou, hein? Vocês entenderam o que rolou aqui? Alguém que tem plena ciência do andamento das investigações chegou pro Lula e falou: cara, só sai fora que a bomba desse cara vai estourar e a biografia dele não tem mais salvação. E o que eu entendo por uma biografia irrecuperável? Uma mancha perpétua, uma acusação sem defesa, a comprovação de toda especulação. Na minha interpretação, alguém de dentro está sabendo que o negócio é muito feio, além da quantidade de coisas horrorosas que já saiu até agora, e que esse negócio vai ser revelado. Ou seja, nós ainda não sabemos de tudo. E o negócio é que não vai ter como defender o imperador, porque é tão pesado que quem ousar defender será tragado junto. Portanto, sai fora.
E esse aviso não deve valer apenas para o Lula, mas também para os membros da corte que insistem em dizer que, tá tudo bem, eu sou o STF Futebol Clube. Ainda nesse domingo, a Folha soltou essa matéria aqui. Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam aliança contra a agenda de Fachin no STF. Grupo tem cobrado de presidente da corte defesa mais enfática de colegas em meio à crise do Master. E, gente, o Fachin só entra nessa se ele for muito burro, porque olha o aviso de sai fora que deram pro Lula. E por que esse quarteto de ministros está achando que o Fachin vai falar publicamente em defesa do Alexandre e do Toffoli, sendo que gente que acompanha as investigações diz que a biografia do Alexandre não tem mais salvação? Pro Fachin se queimar junto? Duvido! Só para vocês entenderem, o código de conduta que o Fachin quer implementar quer impor coisas que nós já esperávamos que os ministros da corte fizessem, como não ficar no Twitter postando sobre tudo. Tipo o Gilmar ontem, lá no Twitter, defendendo a indicação do Bessias, dizendo que ele está à altura do Supremo. E sobre isso aí, eu acho que eu vou ter que concordar com o Gilmar, porque o Bessias está super à altura dessa atual formação da corte. Mas, cara, como que a gente tornou isso algo natural? Não apenas sobre as publicações do Twitter, onde os ministros se colocam como comentaristas políticos, mas também sobre a quantidade de entrevistas, já que ministros do Supremo têm que falar nos autos para que a sua isenção não seja comprometida. O Código do Fachin também prevê a restrição da participação dos ministros em eventos onde tem a presença de partes interessadas em processos na corte. O que deveria ser óbvio, né? Mas acontece bastante. O plano é também limitar o recebimento de presentes e que os valores recebidos nas tão famosas palestras mundo afora sejam de conhecimento público, se aplicando o princípio da transparência. E galera, esses ministros do Supremo são contrários a esse código de conduta que exige conduta dos ministros da corte.